Olá, tudo bem? Fiquei devendo um vídeo que eu prometi nas minhas redes sociais sobre a questão da justa causa, duas questões que eu coloquei no Facebook e no Instagram, sobre a questão da justa causa envolvendo aglomerações de pessoas por diferentes motivos. Eu coloquei dois questionamentos lá: aglomeração em razão de festas clandestinas e aglomeração em razão de manifestações políticas. Por quê? Porque naquela semana, logo depois do 22º título paulista do São Paulo, é inevitável que esse professor fale, que esse professor e que esse juiz fale de São Paulo. Ganhando ou perdendo, é inevitável que eu fale de São Paulo, não tem jeito. Logo depois do título paulista do São Paulo, o zagueiro Arboleda, do São Paulo Futebol Clube, foi pego, foi encontrado com outro jogador, que é o David Neres, que joga na Holanda, encontrado em uma festa clandestina. Teve que responder ali, teve que comparecer perante a autoridade policial para se justificar, e ele chegou a receber ali um período de quarentena do São Paulo, para evitar contaminações dos outros atletas do São Paulo, e uma multa pecuniária, que vai ser convertida em cestas básicas. O clube não divulgou o valor da multa. Naquela mesma semana, no final de semana, houve manifestações públicas contrárias ao presidente da República nas ruas, com as pessoas. Manifestações similares também a manifestações que o próprio presidente da República e apoiadores do presidente da República já fizeram em outras oportunidades, tá? Defendendo o presidente da República ou defendendo algumas medidas como, por exemplo, AI-5, intervenção militar, aquelas coisas que nós bem sabemos. Eu não vim aqui para entrar em bola dividida de política com vocês. Eu vim aqui para discutir juridicamente. Afinal de contas, essas situações de aglomerações na vida privada do indivíduo podem configurar justa causa ou não? Muito na esteira do que já discutimos em vídeos passados, eu vou até deixar o link aqui para quem acompanha no YouTube, eu vou deixar no card o vídeo sobre a questão da vacinação e da justa causa, se a recusa à vacinação pode configurar justa causa ou não. Se vocês investigarem, se vocês pesquisarem no site do Migalhas ou do consultor jurídico, vocês vão achar artigos sobre o tema, vão achar uma sentença paradigmática de uma juíza aqui de São Paulo, brilhante colega, sobre a justa causa envolvendo uma funcionária de um hospital que se recusava a tomar a vacina. Então, é muito na esteira dessa discussão. A dúvida é, afinal de contas, se a pessoa na sua vida privada participa de qualquer hipótese de aglomeração espontaneamente, com habitualidade ou não, configura-se justa causa ou não? Justa causa nós poderíamos definir como a penalidade máxima para o empregado no contrato de trabalho, né? Decorre daquele poder disciplinar que o empregador tem de aplicar punições ao empregado como um desdobramento do poder diretivo. No contexto de uma relação de trabalho, o empregado pode cometer atos que o sujeitem a uma advertência escrita ou verbal, a uma suspensão por alguns dias sem recebimento de salários, ou até mesmo ao despedimento por justa causa. O despedimento por justa causa é o mais grave de todos. O empregado ele fica sem sacar o fundo de garantia, não pode se habilitar no seguro-desemprego, não recebe a multa de 40% do fundo de garantia, não recebe as proporcionalidades de 13º e férias, apenas recebe saldo salarial e eventuais férias vencidas. Então, ele não recebe nada do pacote indenizatório próprio da dispensa sem justa causa. A dispensa por justa causa é disciplinada no artigo 482 da CLT, e a doutrina, ela se debate um pouco sobre alguns requisitos para a justa causa, sendo um ponto pacífico, pelo menos a existência dos seguintes requisitos. Tipicidade. Eu preciso conseguir encaixar aquele fato em alguma das hipóteses do artigo 482 da CLT ou de algum outro dispositivo legal que trate de justa causa para tentar justificar que aquilo é justa causa. Mais ou menos como a tipicidade do direito penal, né? A chamada subsunção do fato à norma. Eu preciso identificar que aquele fato que aconteceu corresponde a uma hipótese legal de rescisão contratual por justa causa. Além da tipicidade, eu tenho que ter a gravidade da conduta.
nessa análise da gravidade da conduta, todo o contexto da conduta é levado em conta, inclusive o comportamento individual histórico daquele trabalhador ao longo de todo o contrato de trabalho. Nessa gravidade, eu também levo em conta a culpabilidade do sujeito, existência de dolo ou culpa na prática daquele ato. Nexo de causalidade. Esse nexo de causalidade se faz entre o ato e o despedimento. É preciso demonstrar que o despedimento por justa causa decorreu exclusivamente daquele ato faltoso do empregado, e não de uma outra circunstância, como, por exemplo, uma perseguição ao empregado, né? Uma coisa, por exemplo, é despedir um empregado porque ele participou de uma aglomeração na Avenida Paulista, fazendo uma passeata a favor ou contra o governo federal. Outra coisa é despedi-lo por perseguição política, porque ele professa uma linha ideológica com a qual não concorda o empregador. O empregador não pode tentar se intrometer nas livres escolhas ideológicas e políticas do trabalhador. Isso faz parte da esfera da vida privada do sujeito. O empregador não pode se intrometer nisso. Além disso, nós temos que ter em mente a inexistência de dupla punição, ou bis in idem. Não é possível configurar a dupla punição, né? O sujeito já foi punido com uma outra penalidade, como suspensão ou advertência. Pelo mesmo fato, não pode ser punido novamente com a justa causa. Bom, dito isso, eu preciso dizer para vocês que, via de regra, o que o empregado faz da porta do serviço para casa, ele faz da porta do serviço para dentro, diz respeito ao empregador, sim, né? Faz parte ali do conceito de respeito, de fidúcia, de confiança que deve ser inerente ao contrato de trabalho. Mas nós temos algumas situações em que o mesmo atos que o empregado pratica fora do trabalho transbordam para o contrato de trabalho. Numa rua, num supermercado, chegar ao sócio da empresa e ofendê-lo, ofender um parente do sócio da empresa, quebra completamente a relação de fidúcia. Não há como se manter essa relação de confiança entre empregado e empregador, justificando-se a ruptura do contrato por justa causa. A CLT diz isso expressamente em uma das alíneas do artigo 482. Nessa esteira, eu gostaria de falar da situação dos atletas de futebol e da situação das empresas de tendência. Vou começar pelas chamadas empresas de tendência. As empresas de tendência são aquelas empresas ou organizações de tendência, são aquelas organizações, são empregadores em um contrato de trabalho, obviamente, mas essas organizações, elas existem, elas têm uma razão ideológica de ser, elas se guiam de acordo com uma ideologia, então elas professam uma ideologia. E o empregado deve se comportar na sua vida privada em conformidade com essa ideologia. Se ele se comporta em desconformidade com essa ideologia, pode vilipendiar, pode estragar perante a opinião pública a imagem daquele empregador, daquela organização de tendência, justificando-se a aplicação da dispensa por justa causa nesse caso. Um exemplo, se eu tenho uma entidade católica, né, que defende a religião católica, uma organização não governamental de promoção da religião católica. E aí eu tenho uma pessoa que trabalha nessa associação e divulga vídeos e escritos de cunho de outra religião, qualquer outra religião. Vamos tornar mais polêmico o exemplo. Vídeos e escritos de satanismo. Seria possível dizer que tudo bem, ele está na vida privada, não tem problema nenhum ele fazer isso? O que ele faz aqui contraria completamente a linha ideológica defendida pelo seu empregador. Então, os atos dele aqui prejudicam a imagem dessa organização, deste empregador, perante o seu público-alvo, perante terceiros, justificando-se, sim, falar em uma punição por justa causa neste caso, uma dispensa por justa causa nesse caso. Atletas de futebol. Os atletas de futebol, eles têm uma peculiaridade. Fora do contexto do contrato de trabalho, eles têm que manter uma rigidez física. Isso vale para qualquer atleta, na verdade.
Porque se o atleta ele se envolve em situações que prejudicam o seu desempenho físico, como, por exemplo, constantes baladas, consumo de drogas e bebida alcoólica em excesso, isso prejudica o rendimento do atleta nos treinamentos, nas partidas e nas competições oficiais. Então, é possível sim que o clube, que o empregador puna o atleta por condutas que prejudiquem seu desempenho dentro de campo ou dentro da quadra, porque ele não se resguardou, ele não evitou essas situações que podem prejudicar o seu desempenho físico. Nesse contexto, também podemos falar que a exposição do atleta em contexto de pandemia de Covid-19 a situações de aglomeração, especialmente situações ilícitas de aglomeração, como esta da festa clandestina, podem gerar punições ao atleta, sim, tendo em vista que contrair aquela doença naquele momento pode não só prejudicar o atleta, como pode prejudicar o grupo como um todo, já que o grupo está concentrado, o grupo está sempre concentrado juntos, estão todos juntos. O atleta pode alastrar essa enfermidade para todas as pessoas ali do clube. Pode gerar uma situação de múltiplo contágio, pode virar um foco de contaminação por Covid-19 ali, por causa daquele gesto impensado do atleta, de ter participado de uma festividade clandestina, por exemplo. Agora, e essas manifestações públicas em que há aglomerações de pessoas? Para defender o governo federal ou para atacar o governo federal? Essas manifestações são autorizadas pelas entidades municipais, pelas autoridades municipais. Isso já deve ficar logo de plano esclarecido. O simples fato dessas manifestações serem autorizadas retira uma ilicitude do ato em si. Mas a exposição à contaminação não pode configurar também, da mesma forma, o risco de contágio pelo simples fato da aglomeração, do mesmo jeito que se dá com uma festa clandestina? Pensem um pouco, antes de responderem que o professor está sendo ideológico, não estou, porque eu estou falando tanto de manifestações pró-governo quanto contra-governo. Pensem o seguinte, o vírus não tem ideologia. O vírus não vai chegar e vai falar, pô, esse sujeito aqui é de esquerda, então eu não vou contaminar, ele vai ficar assintomático. Esse aqui é de direita, não, eu vou contaminá-lo. Predileção política não é comorbidade. Muito embora a predileção política faça o sujeito cometer atrocidades, muitas vezes, não é uma comorbidade, não impacta nos efeitos do vírus no organismo da pessoa. Ela pode se contaminar da mesma forma em uma aglomeração em via pública, defendendo uma matriz ideológica política, ou em uma festividade clandestina, da mesma forma. Então, o tratamento jurídico aqui tem que ser o mesmo, para um ou para outro. O que eu diria especificamente no caso do atleta Arboleda e de qualquer outro atleta ou pessoa que está numa situação dessa de festa clandestina? Me parece que, primeiro, é a vida privada desses sujeitos. Isso deve ser levado em conta. Ainda que seja moralmente questionável essa conduta. Ótimo. Mas é a vida privada. 2, sendo uma situação específica, ou eventuais situações específicas, este evento por si só me parece desprovido de gravidade suficiente para configurar uma justa causa. Justifica-se, sim, uma punição ao atleta ou ao empregado em condições similares, com uma suspensão do contrato de trabalho, por exemplo, ou uma advertência, se for o caso, uma punição de menor gravidade, tá? Tendo em vista que é uma situação ali que não ostenta uma gravidade direta contra o empregador, não é um ato que atenta diretamente contra o empregador ou contra os empregados. Na verdade, o sujeito que se expõe ao risco de contaminação, ele está sendo contrário a si próprio. Ele é vítima dessa circunstância, porque ele se expõe a isso. Então, ele é a vítima primária. Ele pode contaminar por via reflexa outras pessoas, mas ele é a vítima primária. Não é um ato doloso voltado para prejudicar os outros empregados ou o próprio empregador. Então, não me parece dotado, nem de longe, de gravidade suficiente para configurar justa causa.
nem no exemplo da festa clandestina, nem no exemplo das manifestações políticas. E não importa se a manifestação política é de direita, esquerda ou centro. Por favor, sejamos cientistas jurídicos. Não vamos politizar a questão. Eu estou discutindo a questão da contaminação por aglomerações. Não importa a cor da camiseta. Não é isso que eu estou discutindo. Tá? Então, é um ato que é praticado em vida privada e não é dotado de tamanha gravidade. Justifica-se, sim, uma punição mais branda, tendo em vista o quê? Primeiro, esta pessoa já teria que ser afastada do contato com as outras pessoas do contexto do trabalho. Por quê? Porque dentro daquele período de 14, 15 dias, ela pode manifestar os sintomas, e é nesse período crítico de manifestação dos sintomas que ela pode transmitir o vírus para terceiros. E aí o posto de trabalho, o local de trabalho pode se transformar em um foco de contaminação de Covid-19. Neste caso, seria justo que o sujeito se exponha a uma situação dessa de risco, de livre e espontânea vontade, e o empregador tenha que arcar com uma licença remunerada para a pessoa porque ela fica afastada? Não faz sentido. Você escolheu ir para a festa clandestina ou para a manifestação pública onde aglomerou. Então você fica em casa no período de quarentena, mas você não vai receber sua remuneração. Ou seja, eu estou querendo dizer que sim, suspensão do contrato de trabalho punitiva com desconto remuneratório é sim perfeitamente possível nessas situações de aglomeração voluntária, aglomeração a que se expõe voluntariamente o trabalhador. Por outro lado, se o empregador não faz nada, se não coloca o empregado que se expôs a essa aglomeração em casa, depois ele desenvolve o sintoma e depois ele passa para os outros, o próprio empregador assume o risco no futuro de ser condenado em múltiplas ações judiciais em que se vai discutir se houve acidente de trabalho pela contaminação de Covid-19. Então, a situação do empregador é uma situação muito complicada, porque se ele não pratica nenhum ato, se ele não age de nenhuma forma, se ele é omisso, o local de trabalho pode se tornar foco de contaminação de Covid-19. E ele próprio pode responder posteriormente. O que diz a Constituição no artigo 7º, inciso 22? Que é dever do empregador reduzir os riscos inerentes ao trabalho. Bom, deixar uma pessoa que se envolveu em uma aglomeração, não importa qual, mas que se envolveu em uma aglomeração no ambiente de trabalho, livremente, como se nada tivesse acontecido, é sim assumir o risco de que essa pessoa desenvolva a doença e contamine os demais. Isso tem que ser levado em conta nessas circunstâncias. Então, sim, justifica-se a suspensão do contrato de trabalho a título punitivo desse empregado com desconto salarial pertinente. A justa causa não, porque o elemento gravidade não está presente de forma tão incisiva neste caso, tá? Não se justifica aí a punição nessa circunstância. Bom, basicamente era isso que eu tinha para dizer neste caso específico, né, nessas circunstâncias específicas aí envolvendo manifestações públicas e festas ali envolvendo não só o atleta, mas também outras pessoas, né? Manifestações ali, festividades clandestinas e a possibilidade ou não de dispensa por justa causa nessas circunstâncias. Tá? Se tiverem dúvidas sobre esse vídeo, podem colocar nos comentários, seja no Instagram, que eu vou publicar no IGTV, seja no YouTube, tá? No YouTube, compartilhem esse vídeo, curtam o vídeo, se inscrevam no canal para acompanharem novos vídeos, tá? Em breve eu vou postar mais vídeos de outros temas jurídicos. Muito obrigado a todos e a todas. Até a próxima.